Nós saudamos a todos os participantes deste programa, A História do Cristianismo, com a paz do Senhor Jesus. No episódio passado, nós falamos basicamente sobre o papado. E neste episódio, nós vamos falar sobre os dogmas da Igreja, tendo uma pequena introdução, fazendo remissão ainda ao episódio passado. Estão conosco aqui para a apresentação deste programa, o pastor Luiz Eugênio, secretário-geral da Igreja. A todos. Pastor Fábio, diretor executivo do Instituto Bíblico. A paz do Senhor a todos. E pastor Ian, historiador, especialista em arqueologia. Pai do Senhor a todos. No episódio passado falamos sobre o papado e importante ressaltar aqui que quando a parte ocidental, agora o Império Romano, duas partes, ocidental e oriental, a queda do Império Romano foi na parte ocidental. A parte oriental continuou, nós não vamos nos reportar a ela mais, porque não faz parte da história do cristianismo sobre o qual nós estamos falando. Então, os diversos povos espalhados pela região ocidental atacaram e dominaram a parte ocidental do Império Romano. Então, cerca de mais de 10 povos com seus líderes e com seus reis, alguns deles cristãos, o que facilitou essa transição para a Igreja. Foi explicado aqui que a Igreja, através do seu representante, o Papa, que veio da palavra Pai, assumiu a liderança porque os povos que chegaram tinham a sua liderança dentro do seu pequeno espaço, mas não conhecia a estrutura do Império Romano, o que a Igreja dominava completamente, muito bem, porque viveu lá dentro. Então, o Papa passou a ser o líder desses povos, dominando a região ocidental, período esse que passou a ser chamado do Feudalismo, né? Feudalismo ou da Igreja Imperial, porque o Papa se ficou equiparado a um dos César, pelo menos por algum tempo. Então agora, neste episódio, nós vamos falar sobre os dogmas da Igreja. Dogmas são doutrinas estabelecidas, não bíblicas, mas estabelecidas, consideradas indiscutíveis. Vou pedir aqui o pastor Luiz Eugênio para dar início à exposição falando sobre os dogmas da Igreja. Bom, os dogmas são, podemos dizer assim, imposições, né? Tem uma relação de dogma, imposições incontestáveis. Não quer nem saber se está na Bíblia ou não está. Então aquilo aí fica determinado e tem que ser aquilo ali mesmo, mas a Bíblia não fala sobre purgatório. Não, mas aí usa lá, não. Macabeus fala, Macabeus não é livro apócrifo, né? É livro, então usa Macabeus 12:46 para falar sobre purgatório. Então, são decisões, podemos dizer assim, o dogma são definições que o romano tem que seguir, independente de estar na Bíblia ou não. A Bíblia ficou como segunda opção, né? O importante é que o dogma define. Então, são dogmas, são esses pontos, podemos dizer assim, em que o que segue o romanismo é obrigado a sentar até aquele dogma, seja o purgatório, seja Maria foi assunto aos céus, que não tem na Bíblia nada disso, adoração a Maria também não tem. Então, são dogmas estabelecidos aqui, por exemplo, o 590, Gregório estabeleceu esse dogma de purgatório, no 590, usando um dos textos usados, foi de Macabeus 12:46, que fala de Judas. Judas, ele ofereceu sacrifício, expiação do pecado de falecidos, né? Então, aí estabeleceu-se o purgatório ali. Lutero já rejeitou veementemente o livro de Macabeus e essa questão de purgatório, né? Na Reforma Protestante houve a rejeição disso. Você viu o caso de Maria, o culto a Maria, é obra de Bonifácio, né? Bonifácio IV, no ano 609. Então, depois, eu falo no culto, depois tem a ascensão, né, que foi isso aí. Muitas doutrinas sobre Maria foi estabelecida mais ou menos 200 anos mais para cá, que foi fortalecida mais, né? Mas Maria é uma pessoa, não temos nada a falar contra Maria, só é que Jesus é o único que deve ser adorado, né? Maria, mas não adora Maria, venera, mas para nós os termos de tradução não faz muita diferença não, né? Então tudo isso, nós vemos o seguinte,
tudo isso começou, quando começou tudo isso, a questão de dogma? Quando o cristianismo começou a se misturar com filosofias pagãs. Essa mistura do cristianismo com filosofias pagãs, que já tinha até esses deuses, essas coisas, você vai observar que muitas coisas dos dogmas veio da filosofia pagã, certo? A filosofia de outras religiões que não eram cristãs foram sendo copiadas e colocadas como dogma e foi entrando em muitos casos aí, né? Muitas situações. Pastor Fábio? É muito importante a gente, como o pastor Luiz falou, entender que o dogma é uma colocação tida como verdade. É verdade relativa, mas ninguém pode contestar. Então, se você está debaixo de um dogma, então você tem que atender aquele dogma, concordando ou não. Exatamente foi isso que foi feito. Porque na medida em que a igreja, naquele momento, ela houve o desvio da fé, né, e a fé está ligada a uma operação do Espírito Santo, a um governo do Espírito Santo, então teve que entrar um outro fundamento. E o fundamento foi os dogmas, que estavam ligados à vontade humana, não à vontade de Deus. Então, todos esses dogmas que entraram nesse período chamado da Igreja Imperial, né, na verdade, da Idade Média, né, todos esses dogmas entraram para estabelecer os limites de um poder que precisava ser dado continuidade a ele. Ninguém poderia se levantar contra esse poder. Quando você tem o governo do Espírito Santo sobre a sua vida, o Espírito Santo estabelece os seus limites por conta da santificação, por conta da vontade de atender aquilo que o Espírito Santo diz na jornada de fé do crente. Eu queria colocar aqui, se me permite, uma colocação do pastor Gedeuti. Sim. Eu vou ler aqui a colocação dele. Ele diz assim: na evidência histórica da fé, com o abandono da doutrina apostólica, grande parte do cristianismo saiu do rumo pelo abandono da palavra e suas revelações, estabelecendo outra estrutura doutrinária, que excluiria o profético, dando origem a uma ideologia de poder religioso, assimilada pela igreja da época, que continuou se afastando do projeto da igreja profética, quando perdeu seus valores espirituais, tornando-se exclusivamente um cristianismo apenas histórico, baseado na filosofia da fé e da cultura teológica, denominada patrística, era esse termo que já foi colocado, né? Assim, os considerados pais da igreja haviam abandonado a doutrina apostólica, criando ensinos e dogmas que eram do interesse da igreja histórica, um cristianismo que iria sobreviver no mundo baseado em sua própria história, construída com ritos religiosos e pagãos na luta por conquistas políticas e econômicas que afastavam cada vez mais a igreja fiel e os cristãos verdadeiros do Pentecostes, prontos para anular a doutrina apostólica. Ele colocou de uma forma que contextualizou exatamente esse momento que a igreja estava vivendo. Eu vou pedir ao pastor Ian para dar continuidade e também aproveitar para pedir para que ele comente, tem muita coisa para falar, mas que comente também onde estavam os preceitos bíblicos nessa ocasião. Foi exatamente a falta de usar os preceitos bíblicos que deu origem aos dogmas. Porque faltou a revelação, faltou a orientação do Senhor, vamos colocar uma imitação. Nós vamos ver, aqui tem 49 principais, tem outros ainda, né? Eu não vou ler todos, tá? Mas olha só, já no século IV, o uso de velas. O que a palavra fala? Fala da candeia, fala lá do castiçal, que tinha que renovar o óleo. Aí passou a ter um dogma lá do uso de velas. A vela, ela tem um tempo, né? Tem. Já o óleo, a candeia e o candelabro lá, o castiçal, trocando o óleo, ele não apaga a luz nunca, né? Mas então passou o uso de velas. Já no século VI, o uso da roupa sacerdotal. Então não foi só imitações pagãs, né? Foi imitação do Velho Testamento, dos sacerdotes judeus, né? do judaísmo. Então a estola sacerdotal. Também no século VI ainda, conforme falado já pelo pastor Luiz Eugênio, a doutrina do purgatório. Depois, no século VIII, tem outros aqui no meio, mas eu vou pular aqui, adoração às imagens e relíquias. Isso aqui vai ter um tema de 2 programas só sobre
iconoclastia, iconoplastia, Explica aí o que é idolatria, mais isso. tarde vai isso, né? Que é a adoração a imagens, e a iconoclastia eram os que não queriam adoração a imagens. Isso causou o cisma que o pastor Sim. Fábio Lúcio falou aqui, Igreja ortodoxa. lá em 1054, deu o cisma da Igreja Católica com a ortodoxa, justamente pela iconoclastia. E ela começou aqui no século VIII, adoração a imagens e a relíquia, e logo em seguida já veio um grupo que não aceitou isso, né? Aí, no século IX, o uso da água benta. No século X, canonização dos santos. O século XI, o celibato sacerdotal. Vou botar até esse gráfico no quadro para poder o pessoal acompanhando, né? Bom, A gente vai colocar isso. No século XII, a instituição da Santa Inquisição, que era o tribunal do Santo Ofício, que se dizer mandar matar, mata. Veja bem que o direito à vida é só do Senhor. Sim. Mas o tribunal da Santa Inquisição aqui, colocado por eles, mandava matar. Nós vamos falar ainda sobre cruzadas, né? As cruzadas iam lá para matar, né? Os que eram considerados hereges. Depois tem a venda das indulgências, né? Isso foi no século XII. Também a indulgência, né, passou a ser, comprava um lugar no céu, né? Botava uma moeda, pagava, então podia comprar perdão de pecados, até de quem já tinha morrido, né? Então tinha um negócio assim, então o dinheiro... Herético. Agora que tem coisas importantes aqui... Nós vamos ter que vale a pena a gente analisar, fazer um comentário sobre cada indulgência sair depois com o tempo aí, né? Sim. Agora, a gente vê que ia substituindo o profético por coisas materiais. Olha só, lá no século XIII, substituiu o pão pela hóstia. Ou seja, aquilo que era a revelação, o pão asmo, ceia, né? na ceia, aí foi criada a hóstia. Então, depois, no século XV, a eliminação do vinho na ceia. Foi tirado fora o vinho. Aquilo que era uma orientação da ceia foi tirado. Então, a eliminação do vinho. E lá em 1870, já no século XIX, que veio a infabilidade papal. Então, assim, foram criando situações, substituindo o profético por dogmas, né? Por uma verdade relativa, né? Tem que lembrar que a Bíblia não fala de confissão auricular. Isso não existe. É confissão de pecados, né? Vamos falar de confissão de pecado, que João 1:9 diz assim, 1 João 9, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça, né? João escreve isso aqui. Essa é a verdade bíblica. Não fala que tem que confessar o pecado para sacerdote nenhum, tem que confessar para Deus, né? Isso aqui não... Agora, quando fala aqui, muitos querem argumentar em cima desse aspecto de Tiago 5,16, né? Eles colocam esse aspecto, mas isso aqui também não está dizendo isso também. Que ele deve confessar nenhuma autoridade. Aqui fala o seguinte, aqui não fala nada, aqui manda esse texto aqui, Tiago 5,16, confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para seres curados. A súplica de um justo é muito eficaz em seus efeitos. Isso aqui não está falando de justificar para fazer confissão auricular para ninguém, não está falando nada disso esse texto. Falando para a comunhão no corpo, né, um com o outro, a convivência, de um está com o outro ajudando o outro, nisso aí. Não no sentido de ter que ter um livro para você confessar pecado para ele, não existe. Só isso. No século XIII que veio esse dogma do confessar auricular, né? E, na verdade, isso era usado para pegar os segredos ali, né? Na verdade, você está que a confissão auricular, quem confessava muito as mulheres, né? As mulheres confessavam muitas coisas e traziam um problemado, né? Porque as confissões auriculares trouxeram... era a forma de descobrir muitos segredos na sociedade, certo? Sim. Era uma forma de descobrir. Então, na verdade, isso aí usou politicamente isso aí também, essas confissões. Certo? Então, tinha que fazer a confissão, tem gente que todo dia confessar, fazer a mesma coisa, e tem essas coisas aí, né?
nós estamos falando sobre os dogmas da igreja, que eram normas estabelecidas pela igreja, sem discussão, eram indiscutíveis, era obrigada a seguir, mas tinha um detalhe: como se tratava da igreja, essas normas, elas tinham sempre uma aparência de que vinha de procedência divina, o que causava um grande temor até da grande parte de desobedecer. Então, a favor dessa ascensão da igreja no sentido temporal, porque a parte espiritual, ela cada vez estava se afastando mais dessa igreja que estava casada com o paganismo. Cada vez se afastando mais. Mas ela mantinha alguns detalhes para dar uma formalidade, uma capa de que estava tudo sendo feito em nome de Cristo. Quando importaram do Velho Testamento as vestimentas, também era nesse sentido, de dar uma aparência, um entendimento de que tudo que eles faziam vinham de procedência divina. Também seria interessante, nós falamos num período muito grande, né? Nós falamos aqui quase de 1000 anos, né, de história, prosperando esses dogmas, cada vez mudando em favor de fortalecimento do poder da igreja, do papado, né? Cada vez mais fortalecendo. Eu pergunto aqui se tem mais algum detalhe ainda, porque... Sim, só um detalhe aqui que o pastor Arnaldo Carlos colocou muito bem. Vejam só, o que aconteceu nesse período é que escondeu-se a Bíblia. Então, o que aconteceu? Ninguém tinha condição de questionar aquilo que a igreja oficial, entre aspas, falava. Não tinha palavra, porque a palavra que é exatamente o vetor, é o fundamento, é a base para nós avaliarmos todas as coisas. Então, eles tiraram a palavra e colocaram os dogmas. E por isso que havia o temor, porque, inclusive, vários pré-reformadores foram contra, porque vários teólogos diziam assim, olha, quem é salvador é a igreja é salvadora. Era outra heresia que via. Então, porque a igreja ela foi estabelecida depois da palavra, ou seja, veio a palavra, depois veio a igreja, então a igreja tinha o domínio sobre todas as coisas. Então havia um temor daqueles que não conheciam a palavra, não conheciam os fundamentos, os evangelhos, porque a palavra já tinha sido retirada. Aliás, somente os sacerdotes, os monges, os padres, os bispos, poderiam ter acesso à Bíblia. Era isso? Sim. Exatamente. Isso passou a ser um dogma, né? A proibição da leitura da Bíblia no século XIII. Os valdenses, isso aí é uma outra história, né? Mas os valdenses, eles foram perseguidos por causa da leitura da Bíblia, né? O Pedro Valdo, lá no século XIII, né, traduziu a Bíblia para o francês provincial, e aí foi feita uma cruzada para perseguir os valdenses e matar os valdenses como hereges. Por quê? Porque eles estavam lendo a Bíblia. Ele traduziu o Novo Testamento, né? Ele era rico, pagou para traduzir o Novo Testamento, e por eles estarem lendo, eles foram perseguidos. E foi por isso que houve esse dogma, né? Essa verdade. Agora, um leigo não pode ler a Bíblia, tem que ser só um sacerdote. Só ele teria a interpretação, né? Correta, seria muito difícil os outros entenderem, né? Mas tudo isso sucedeu porque a igreja temporal, que estava interessado em poderes deste século e não na eternidade, substituiu o cristianismo de Cristo por um cristianismo secular, um cristianismo casado com o paganismo. E, de outro lado, substituiu a Bíblia pelos dogmas, pelas normas da igreja, deixando sempre a aparência de que esses dogmas tinham procedência divina, causando o temor de toda a população de desobedecer esses dogmas. Nós vamos fechar este programa com os dogmas, não significa que não possamos fazer outros comentários adiante,
Mas há mais alguma coisa a se falar, pastor Luiz Eugênio? Era bom fazer menção também à veneração pelos santos. A Bíblia diz aqui em 1 Timóteo 2,5, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, né? Então, essa mediação, santo fazer mediação, não existe isso, Maria fazer mediação, é Jesus mediador. E é importante mencionar aqui também, Antônio Carlos, aqui também, essa questão aqui, já falamos sobre purgatório aqui, Sim. a Bíblia fala sobre isso, né? Fala sobre a bem-aventurança que Mateus 7, 13 a 14, do Eterna, fala sobre isso, já falamos sobre isso aqui, 1 Coríntios 3 também. Agora aqui também sobre a veneração a imagens, Êxodo 20, 3 a 5, fala claramente sobre a questão da idolatria, adoração a imagens, e aqui vários textos da Bíblia, são muitos textos para a gente citar aqui, né? A veneração a Maria, que usa até como rainha do céu, aqui Jeremias 7, 18, fala sobre a chamada rainha dos céus, parece libações. Aqui era uma mulher que tinha sofrido idolatria no Velho Testamento, e Maria, repetindo, não tem nada contra Maria, era mulher exemplar, tudo, mas só não vai ser adorada, porque adorada é só o Senhor Jesus, né? Claro. Adoração é só o Senhor. E a questão também, aqui também, outro texto podemos citar aqui sobre batismo, aqui batismo bíblico, aqui em Atos 2,38, batismo do arrependimento, Marcos 16 e Mateus 28:19. O batismo não salva ninguém, né? Quem salva é Jesus. O batismo não é. E a confissão auricular, que já falamos aqui, o que a Bíblia fala confissão auricular, e são várias coisas que foram surgindo. Batismo de crianças, né? Batismo de criança, né? Criança não tem nada que se arrepender, vai batizar aqui. Esse é um verdadeiro dogma. Então, são muitas coisas, e são muitos dogmas, que já falou alguns aí, que pode... Outra questão também, infalibilidade papal, né? A Bíblia diz claramente, aqui, vai observar que não há um homem sequer, que não comete pecado, falha. Então, mas quer colocar a infalibilidade. Então, as inovações vão surgindo com esses dogmas. Cada vez surgem inovações. Então, doutrinas, ensinamento de homens, que a Bíblia fala, né? Porque isso aí não tem base bíblica nenhuma para dizer que tem alguém que não comete nenhum, o único que não cometeu um pecado foi Jesus. A infalibilidade papal foi determinada em 1870, o Concílio do Vaticano falou, não, o Papa é infalível. Isso aí, ele sabe que não existe isso, né? Então, sem dúvida. Mais um dogma. Hã? Mais um dogma. Mais um dogma. Exatamente, mais um dogma aí. Tem o caso ali da doutrina da transubstanciação, É outra. né? Que eles pegavam a ceia e na hora que era a Eucaristia, né? Que daí tiraram o vinho, colocaram ali a hóstia no lugar do pão. E tinha uma coisa, toda vez que era servido a ceia, eles colocavam que ali Cristo estava morrendo novamente, ele estava e novamente o sacrifício. Então a igreja usava isso aí como um poder do seguinte, vive a tua vida, tal, vem, e agora aqui o Senhor está morrendo aqui por ti de novo, tá? E aí os teus pecados são perdoados. Então foi criando essa evolução, né? A Inquisição, tu pagar para o perdão de pecado, ou essa questão de que o sacerdote, a pessoa vinha independente do que ela fez, não se cuidou, Jesus estava morrendo ali de novo. Então por isso que o período de Tiatira é o sacrifício contínuo. Por causa da transubstanciação. Ou seja, a cada culto, a cada Eucaristia, um novo sacrifício. Morria de novo, tinha que morrer de novo. A repetição do sacrifício. Né? E aqui, sobre Maria, voltando a Maria, que Maria é uma coisa forte mesmo. Aqui, Jesus aqui, João 4:4 e João 19:26, ele chama Maria ele não chamou nem de mãe, chamou de mulher, que deu contigo. Você vê aqui também em Mateus 12:46-50, que os familiares de Jesus chegaram ali, diante dele, o Senhor mostrou o valor de quem o segue, o que é mais importante aqui. Então, quiser atribuir uma honra a Maria, por exemplo, aqui em Lucas 11:27-28, o Senhor falou assim, a honra maior é obedecer a Deus. Obedecer a Deus, então a questão de mostrar, queriam dar honra a ela tudo ali, o Senhor, eu acho que Jesus estava prevendo que ia acontecer esse fato, né? Às vezes, então nós temos que ver nesses textos, todos esses textos bíblicos que mostram
Maria foi uma mulher importante, tudo, mas não tem nada de adoração, não é nada tão importante. Ela foi uma mulher que Deus usou. Como podia usar outra mulher, né? Agora, é incompreensível atribuir a Maria tanto prestígio a ponto de ser intercessor, mediador. Só um mediador que é Jesus, não tem outro mediador. Não tem Pedro, tem João, tem Tiago, tem Maria, tem nada. É Jesus, não tem outro acordo. Não tem acordo, não. Amém. É? Glória a Deus. Isso. Nós estamos fechando esse episódio. Falamos sobre os dogmas. Como esse tempo da igreja, nós falamos aqui numa evolução desses dogmas, cada vez estabelecendo novos dogmas para fortalecimento do poder temporal da igreja. Mas como isso foi muito longo, outras coisas sucederam nesse tempo. Nós vamos falar no próximo episódio das linhas divergentes. Essas linhas divergentes do que estava errado e buscando o que estava certo, aconteceu internamente. Mas aconteceram coisas externas também, a exemplo do Islã, que fez uma contraposição ao cristianismo da época, que será objeto aqui, possivelmente, do próximo episódio. Então, nós encerramos aqui com os dogmas da igreja, agradecendo aqui a presença dos nossos companheiros que fazem parte da mesa. Amém. E também a presença de todos que acompanham conosco. A paz do Senhor a todos.